Que bom ter você comigo para mais uma vez lermos a Bíblia juntos. A nossa leitura de Gênesis chega hoje ao capítulo 45. Então vem, vamos ler a Bíblia juntos. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: Fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de pratas e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito.
Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Como você percebeu aqui na leitura, este é o famoso trecho da Bíblia onde José se revela a seus irmãos. Uma história de reencontro, uma história de muita emoção, uma história de alegria, uma história onde a alegria é expandida, é espalhada, e a alegria que toma o coração de José, ela transborda também e enche o coração dos seus irmãos. Essa alegria viaja para alcançar o coração do seu pai e encher de satisfação a alma dele. Uma alegria que é compartilhada por Faraó, agrada a todo mundo que ouve. É uma história realmente fantástica. História de perdão é fantástica. História de reconciliação é fantástica. Então vem comigo, vamos ver ainda essa história fantástica aqui, olhar para os detalhes dela, vamos rever o texto e tentar entender um pouco mais dessa mensagem que deve ser marcante para a minha vida, para a sua vida, porque foi uma história marcante para os personagens que a viveram e quis Deus que ela ficasse registrada para nos alcançar e falar conosco. Que Deus fale comigo, que Deus fale contigo através desse estudo. Esse capítulo já começa com José não se aguentando mais, né? E ele dá um grito, fala para todo mundo: saiam todos daqui. Então todos saem, olha só, ninguém ficou com ele. Saem todos os servos, guardas, todo mundo que devia ali trabalhar, servindo José, saem e José fica apenas com seus irmãos na sala, no salão onde eles estavam. E você lembra do capítulo anterior? O que estava acontecendo naquele salão ali? O que estava acontecendo entre os irmãos de José e ele? Os irmãos de José estavam tentando se justificar porque estavam sendo acusados de um roubo. Tinha sido encontrado na bagagem de Benjamim o copo de prata de José. E os seus irmãos estavam desesperados, porque a expectativa é que Benjamim ficasse prisioneiro ali. E no momento em que Judá fala e diz que ele ficaria preso ao invés de Benjamim, no momento em que Judá se oferece como substituto sobre a vida de seu irmão, valoriza a vida de seu irmão, valoriza de seu pai, como nós vimos no capítulo anterior, pois nesse momento José dá um grito e manda todo mundo sair da sala. O que passa será no coração dos irmãos de José nesse momento? O que esse homem vai fazer? Nós estamos aqui pedindo para não nos prender, pedindo para ter misericórdia, pedindo para não deixar nosso irmão mais novo preso aqui, pedindo para deixar Judá no lugar dele, e ele manda sair todo mundo. Bom, quando todo mundo sai, José se revela a seus irmãos. E é o que nós vimos aqui, ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E lá dentro daquela sala aconteceu um choro, levantou a voz em choro. E aí todo mundo de fora ouvia e ninguém entendia o que é que está acontecendo. Ele mandou todo mundo sair, virou um chororô lá dentro. Agora José está chorando. E ele disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda vive? E olha só, os seus irmãos ficaram calados. Ficaram com medo diante dele. Eu sou José. Já imaginou a tensão? Nós vimos nos capítulos anteriores que quando José falava com seus irmãos, ele falava através de um intérprete. Então o intérprete traduzia e José falava na língua dos egípcios e o intérprete traduzia para os irmãos dele que falavam na língua dos hebreus. Agora José provavelmente abre a boca em hebraico e diz: eu sou José. Eu sou o irmão de vocês.
Imagine o pavor sobre a alma daqueles homens. Imagine o medo. Imagine o temor de agora eles terem que pagar tudo o que fizeram. Daquele irmão que se revela agora poderoso sobre eles, puni-los, cobrar dele, se vingar. Agora aqueles homens estão totalmente indefesos diante de José, que tem todo o poder. Antes já era assim, eles já estavam indefesos e José já tinha poder sobre eles. Mas eles não imaginavam que aquele governador do Egito teria algum motivo para puni-los. Agora eles sabem que aquele governador do Egito é, na verdade, o irmão a quem eles fizeram mal, o irmão a quem eles venderam. E ele tem todo o direito, todo o poder, toda a autoridade. E agora imaginam eles toda a vontade para puni-los, para se vingar, para aprisioná-los, para matá-los, para fazer o que quiser com eles. E diante desse temor aqui, desse medo, José diz para os seus irmãos: venham aqui perto de mim. E eles foram. E José fala de novo, agora de perto: olha, eu sou José. Eu sou o irmão que vocês venderam para o Egito. E eu quero chamar a sua atenção para essa sentença aqui: eu sou o irmão que vocês venderam, porque José usa essa informação para se identificar, mas ele não usará mais isso para cobrar os seus irmãos. E isso talvez seja um ponto dos mais impressionantes dessa história. Porque quando nós estamos diante de pessoas que nos fizeram mal, e nós lembramos do mal que eles fizeram, nós geralmente lembramos disso para ficar cobrando das pessoas. Olha, lembra o que você fez isso, você me maltratou, você me pesou, você me desprezou, você me arruinou, você causou um prejuízo, você fez alguma... E nós ficamos lembrando, nós ficamos pesando a consciência da pessoa. José fala isso, olha, eu sou aqueles que vocês venderam. Mas a partir de agora, as sentenças de José não são de cobrança, de acusação. José começará agora a dar instruções, a conversar, a estabelecer um diálogo para projetar o futuro, para restabelecer harmonia, para restabelecer paz, para restabelecer convivência. José trará à vida da sua família vida e não peso. Vida e não morte, vida e não angústia. José será fonte de vida, fonte de bênção para os seus familiares. Olha o que José diz para eles: olha, agora que vocês já sabem quem eu sou, não fiquem tristes. Não se irritem contra vocês mesmos. Não se irritem porque vocês me venderam para cá. Não fiquem remoendo e bravos. Não passem agora a se acusar uns aos outros. De repente José imagina que eles vão ficar: não, eu falei para você não fazer isso, é você que quis, a ideia foi sua. Não se irritem, não se acusem, não fiquem bravos com vocês mesmos, não fiquem tentando se lamentar, não. Eu sou aquela pessoa que vocês venderam, mas olha a consciência que eu tenho agora. Vocês não devem se irritar, porque eu vim para cá para a conservação da vida. Foi para a conservação da vida que Deus me enviou. E olha só, Deus me enviou. Deus me enviou na frente de vocês para cá. Porque já teve 2 anos de fome, e são 7, então restam 5. E nesses próximos 5 anos, ninguém vai conseguir plantar nem colher. Então, Deus me enviou, Deus me mandou para cá, na frente de vocês, para conservar a existência, a sucessão na terra. Deus me mandou para cá para preservar a vida de vocês. Deus me mandou para cá para ser grande livramento. Então entenda uma coisa: não foi vocês que me enviaram para cá. Quem me enviou para cá foi Deus. Deus me pôs aqui por pai de Faraó, por senhor de toda a terra, como governador em toda a terra do Egito. Foi Deus
que me trouxe para cá. Que consciência de José! José olha para a história e fala, não foi por acaso, não foi por acaso. E quando José fala que não foi por acaso, ele também reconhece uma coisa muito importante. Não fui eu, não foi acaso e não fui eu. Não foi o acaso e não foi minha força, não foi minha estratégia, não foi minha sabedoria, não foi minha astúcia, não fui eu. E talvez o mais impressionante dessa consciência que José demonstra é justamente essa questão de entender que não foi ele. Porque quando nós vivemos coisas boas na nossa vida, a primeira intenção é dizer que elas aconteceram por nossa causa. Ah, você teve uma boa qualificação, um bom emprego, um bom trabalho, coisa boa, você já fala, não, mas também eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Você faz um plano e ele dá certo, você já começa a se gabar, falar, eu fiz isso, eu fiz isso. Você alcança uma boa posição, de repente é governador de alguma coisa, você já começa a entender, olha, eu cheguei aqui porque eu fiz isso, eu fiz isso. José olha para a sua própria vida, olha para a sua alta posição e diz, não fui eu, fui Deus. Foi Deus quem me trouxe para cá. Foi Deus quem me colocou nessa posição. Olha também para o mal que aconteceu na sua vida. Olha agora para os seus irmãos que fizeram mal contra ele e fala, não foram vocês que me colocaram aqui no Egito. Era a vontade de Deus que eu viesse para cá. Então eu não vou puni-los. Porque Deus nunca foi dormir. Deus não estava cochilando quando vocês me venderam. Deus não tinha tirado férias quando eu fui amarrado atrás dos animais e arrastado para o Egito. Deus não tinha me esquecido quando todas as coisas ruins aconteceram na minha vida. Quando eu fui acusado falsamente, quando eu fui preso, quando eu fui esquecido na prisão, Deus não se esqueceu de mim. Não houve 1/1000 de segundo na vida de José que Deus não estivesse olhando para a vida dele, que Deus não estivesse controlando os passos dele, que Deus não estivesse cuidando de tudo que acontecia ao redor dele. A vida de José foi conduzida por Deus. E sendo conduzida por Deus, José passou por várias desgraças que abateram a vida dele. Talvez desgraças maiores do que eu e você já enfrentamos. Muitas coisas ruins aconteceram na vida dele. Muitos momentos de pânico, de angústia, de tristeza, de desprezo abateram José como poucas pessoas no mundo já sentiram. E José olha para essa história e fala, Deus nunca se esqueceu de mim. Deus nunca tirou os olhos de mim. E no meio de todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, Deus estava conduzindo cada passo da minha história para que eu estivesse onde Ele queria me colocar, para que eu estivesse no lugar aonde Ele queria me usar, na hora em que Ele queria me usar. A minha vida tem um propósito, tem uma razão, e essa razão não reside em mim, essa razão reside em Deus. Nos momentos de muita alegria na minha vida, Deus estava comigo, mas nos momentos de tristeza, de angústia, Deus também estava comigo. Então, já que foi Deus e que eu não vou culpar vocês, então vamos lá, se apressem, vão lá para o meu pai e digam para meu pai, o seu filho José tem um recado, ele manda dizer para o Senhor. O seu filho José diz assim, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Então venha, e venha rápido. Eu já separei uma terra para vocês morarem e vocês estarão perto de mim. E olha, quem é que eu quero perto de mim? Eu quero o Senhor, Pai. Eu quero os meus irmãos que me maltrataram. Eu quero os meus sobrinhos, os teus rebanhos, o teu gado. Tudo que você tem, Pai, venha, é bênção, é graça, eu sustentarei vocês, porque ainda haverá 5 anos
de fome. Venha para que vocês não se empobreçam, para que o Senhor não fique pobre, para que a sua casa não fique pobre, para que tudo que vocês têm não seja prejudicado. Venha e olha só, veja vocês, veja Benjamim, o meu irmão sabem, sou eu mesmo que estou falando. Então venham, anunciem para o meu Pai toda a minha glória, tudo que vocês viram, vão depressa e tragam o meu Pai para cá. Eu até li rápido aqui esse trecho e para você ver quanta coisa. Parece que José começa a falar e fala muito. Então se apressem, corram lá, chamem o meu pai, digam para ele que eu estou aqui, que eu estou vivo, que eu quero que ele venha. Avisem para ele que haverá ainda 5 anos de fome. Eu quero que ele viva aqui, tem terra separada aqui, tem lugar para ele, tem lugar para todos vocês, para os familiares de vocês, para todos os rebanhos de vocês. Avisem o meu pai que a fome continuará e que aqui há segurança, aqui há proteção para que vocês vivam. Vão, corram, vocês estão vendo que sou eu mesmo. Benjamim, meu irmão, está vendo que sou eu mesmo. Então corram para lá, avisem meu pai e tragam meu pai de volta para cá. Eu falei que José está falando assim meio que direto, né? Ele despeja um monte de coisa. Olha, presta atenção na quantidade de coisas que José fala assim e a Bíblia registra sem interrupções. Olha desde o versículo 1 comigo aqui e procure quando é que os irmãos de José falam. Porque no versículo 1 José está falando, José manda todos saírem da presença, ele se dá a conhecer. Ele diz, eu sou José, faz uma pergunta aos irmãos dele sobre o pai, mas o versículo 3 diz que os irmãos não responderam porque ficaram com medo. José manda eles chegar perto, José fala de novo, olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. A partir do versículo 5, aquelas orientações, não fiquem tristes, foi Deus que me trouxe para cá, não foi você. E olha, os irmãos de José estão calados. José diz aqui no versículo 7 ainda, olha, Deus me enviou para cá para preservar a vida, para conservar a vida de vocês, não foram vocês, não estou bravo com vocês. Deus me trouxe aqui para governar a terra do Egito. A partir do versículo 9, vão rapidamente, apressai-vos, vão lá, falem para o meu pai e mande meu pai vir para cá, diga para ele onde ele vai morar, diga por quê, diga quem pode vir, diga que eu vou cuidar dele, eu vou cuidar de tudo que ele tem, que vocês todos são bem-vindos aqui, vocês sabem quem sou eu, anuncie para o meu pai tudo que vocês viram aqui, vão, façam isso rápido. Chegamos no versículo 14 e cadê os irmãos de José falando? Não tem. Cadê a sentença de cobrança de José? Não tem. Olha quanta anunciação, quanta coisa, quanta fala. E toda essa fala tem apenas uma referência. Eu sou o menino que vocês venderam. Mas não há cobrança. Sabe o que há aqui? Despejo de amor. Um coração que já perdoou. Agora abraçando, alcançando, acolhendo, beneficiando, mostrando para os irmãos dele a alegria da vida, a alegria de estar juntos, a celebração da família, o filho que estava morto agora está vivo e é motivo de alegria, a família que não existia mais agora se achegou e é motivo de alegria. Meus queridos, uma coisa que a gente nunca pensa olhando para essa história é quantos anos José viveu no Egito já livre. Depois de sair como escravo, depois de sair da prisão, nós já vemos aqui, pelo menos, já passaram-se os 7 anos de fartura, já passaram 2 anos de fome, já faz 9 anos que começou a se cumprir as profecias do sonho de Faraó, já tem mais de 9 anos que José já não é mais prisioneiro, que ele já governa o Egito. Será que nesses quase 10 anos José não pensou em voltar para a casa do pai? Em procurar os irmãos? Imagine quantas vezes José deitou a cabeça na cama e ficou pensando, como vivem meu pai? Será que minha mãe vive? Será que meus irmãos vivem?
Será que está tudo bem com eles? E o mais difícil talvez na cabeça dele, será que eu serei bem-vindo? Aquela família que um dia achou que era melhor viver sem a minha presença, que um dia me vendeu, será que me acolheria? Será que ainda posso chamá-los de irmãos? Então não é só para a família de José que o morto foi achado, mas para José, a família que também era considerada inútil, morta, a família que, será que eu queria? Essa família agora está diante dele, eles estão todos chorando. José está falando assim, olha só, Deus ama a nossa família, Deus cuida de nós e justamente para cuidar de nós é que eu estou aqui. Então, ao invés de olhar para o passado e ficar remoendo, traga o meu Pai para vivermos, para celebrarmos, para desfrutarmos. José olha para a família, olha para o horizonte e parece que ele só enxerga uma opção: como podemos viver bem? Para vivermos bem, traga nosso Pai para cá. Para vivermos bem, não vou cobrar da história de vocês. Para vivermos bem, eu vou entender que Deus conduziu cada passo dessa história e Deus me sustentou mesmo no meio dos vales. Então, venham e vamos celebrar, vamos festejar. O versículo 14 diz que José e Benjamim se abraçam, choram. José chora, Benjamim também chora. José beija todos os seus irmãos. José chora com todos os seus irmãos. Choro, choro e choro. Mas nesse choro descarga. Nesse choro não há mais agora tristeza, não há mais angústia. Agora há vida, vida de verdade. Agora eles podem celebrar. Que bênção! Que bênção poder abraçar e chorar. Poder lamentar junto tudo de ruim que aconteceu. Mas poder chorar olhando para o futuro e falar, nós estamos juntos. Chorando, mas juntos, e agora continuaremos juntos, prosseguiremos juntos, viveremos juntos, desfrutaremos juntos, enfrentaremos juntos as lutas que possam vir. Então, olha, só aqui nesse capítulo os irmãos de José falam com ele. E o narrador nos conta que Faraó ficou sabendo, chegou lá na casa de Faraó, a notícia que os irmãos de José vieram e Faraó gostou. Faraó e os oficiais acharam que isso é uma coisa boa. Então Faraó chama José e fala o seguinte: José, mande os seus irmãos fazerem isso aqui, ó. Pegar os animais dele, voltar para Canaã e pegar o pai, pegar os seus familiares e virem todos para cá, virem para mim, porque eu vou dar para eles o melhor da terra do Egito e eles vão comer com fartura. Mande eles fazer isso também aqui, ó. Levem da terra do Egito carros. Para quê? Para que possam vir confortavelmente os filhinhos, as mulheres. Traga vosso pai e venha sem se preocupar com nada, porque eu vou dar para vocês o melhor de toda a terra do Egito. E então foi assim que eles fizeram. José deu os carros que Faraó tinha mandado, deu para eles comida para o caminho, a cada um deles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas e 5 vestes festivais. Além disso, ele também enviou para o seu pai 10 jumentos carregados do melhor que tinha no Egito e mais 10 jumentos carregados de cereais, de pão e de provisão para o caminho. E José então despediu seus irmãos e fala para ele: olha, não arrumem briga aí pelo caminho. Olha como essa bênção do reencontro é também celebrada por Faraó. E Faraó ajuda, fala, não, mande carros aí para facilitar a vida das crianças, a vida das mulheres. Mande mantimentos para eles, traga os seus familiares que eu vou garantir o suprimento deles aqui. E José então faz isso, manda os carros, manda 20 animais carregados de suprimentos, com todas as coisas boas do Egito e mais com cereais, com pão, com tudo que eles precisam para a viagem.
É uma graça que eles não imaginavam, um favor que eles não imaginavam, um benefício que eles não imaginavam. Agora pensa um pouco se eles mereciam. Pensa o que você daria para essas pessoas que causaram mal, essas pessoas que maltrataram muito, essas pessoas que já quiseram te ver morto. Agora eles estão ali na sua frente, vulneráveis. Uma coisa que eu e você temos que pensar é que nós só podemos dar o que temos. Uma vez gravei um vídeo aqui com a minha filha falando sobre a festa onde Jesus multiplica água em vinho e brincando aqui com uma garrafa de coca, uma garrafa de suco de uva e uma garrafa de água, nós começamos a falar que se nós virarmos uma garrafa de coca, vai sair o que dela? Coca. Se virarmos uma garrafa de suco de uva, vai sair o que dela? Suco de uva. Se virarmos uma garrafa de água, vai sair água. Por quê? Porque você só pode soltar, liberar, deixar cair, transbordar o que tem dentro. Não dá para esperar que saia coca de uma garrafa que tem água. Não dá para esperar que saia suco de uma garrafa que tem coca. Só dá para liberar o que tem dentro. José demonstra aqui que o que tem dentro dele não é raiva, não é ódio, não é rancor, não é inveja, não é insegurança. O que tem dentro dele é segurança, porque ele entende que Deus guia a vida dele. O que tem dentro dele é compaixão, é amor, porque o que tem dentro da vida de José é vida de Deus. E o que sai de dentro dele é vida de Deus. Por isso que nós vemos uma situação de festa, de celebração, porque não é o ódio humano que está reinando, não é a vingança de um coração maligno que está reinando, é amor de um coração impactado pelo amor de Deus, é graça de uma vida alcançada pela graça de Deus, que está transbordando para a vida de toda a família. Então os irmãos de José subiram, foram para Jacó e foram dar notícia. José está vivo. E agora José é governador da terra do Egito. Olha só como o texto diz para nós que o coração dele ficou como se tivesse parado, como sem palpitar. E ele não acreditou, não é possível. Então eles contaram tudo que José falou. E também Jacó viu os carros do Egito que chegaram lá. E Jacó então ficou animado, encheu de vida o espírito dele. E ele disse: chega, vocês estão falando, basta. Se José está vivo, eu vou vê-lo antes que eu morra. Meus queridos, uma situação que geralmente escapa à nossa percepção é a situação de terror que essas pessoas viviam, que essa família vivia. Nós vimos nessa história que eles estavam lá, que começou a fome, que apertou na região toda, que eles foram para o Egito comprar alimento. E eles voltaram com a missão de descer de novo com seu irmão mais novo. Jacó não deixou. E eles ficaram até acabar e não tem jeito. E é trágico o jeito que eles falam: pai, ou o senhor deixa a gente voltar com Benjamim, ou todos nós vamos morrer de fome aqui. Lá talvez morramos, mas aqui certamente morreremos. Que situação de fome, que situação trágica, que situação terrível. Eu acho que nós não temos dimensão do que é isso. Tem um episódio na minha vida que virou sarro, virou sátira, na minha infância, que quando eu tinha talvez uns 5 ou 6 anos, uma vez eu virei para o meu pai e perguntei para ele: pai, o que é fome? E virou sarro, porque desde criança eu sempre fui gordo, sempre o gordinho, e aí o gordinho está perguntando o que é fome. É lógico que ele não sabe o que é fome, e virou sarro. Mas eu me lembro muito bem que quando perguntei isso para o meu pai, eu perguntei porque eu ouvia as pessoas falarem sobre fome. Falar que há fome na África, há fome no Nordeste, há fome num lugar, há fome em outro. No contexto de igreja, sempre encontramos missionários que vêm de situações carentes, de regiões carentes, e relatam o povo com fome.
E lógico que, como todo ser vivo, eu sempre sentia fome, todo mundo sente fome. Mas o que é fome para nós? Fome para nós é vontade de comer. Está chegando perto da hora do almoço, você ouve os barulhos de panela da cozinha e você tem fome. Às vezes você vai dormir, já faz um tempo que você jantou, você fala, quero comer alguma coisa, estou com fome. Você pode até ampliar um pouco mais isso e imaginar que você, em algum momento, teve que fazer um jejum, seja para um exame, por qualquer motivo, e teve que ficar um longo período sem comer, e é lógico que você teve fome. Eu também tinha tido fome. Fome desse jeito. Fome de que tem vontade de comer. Mas eu ouvia os relatos de fome e parecia outra coisa. Quando falava que uma família passa fome, me dava a impressão de que era outro sentimento que eles tinham. E hoje eu procuro entender que talvez até hoje eu não saiba o que é fome. E talvez você que está me ouvindo também não saiba o que é fome. Talvez sim, mas eu acho que a grande maioria de nós não. Porque quando ficamos nessa situação de fome, por exemplo, de um jejum, nós temos fome, temos a decisão de não comer, seja por uma responsabilidade, como eu falei, porque tem que fazer um exame, ou por um propósito qualquer. Temos a decisão de não comer, mas a consciência de que depois daquele período, depois daquele horário, ou que depois daquele propósito, ou que mudando tal situação, nós comeremos. Então eu não sei ainda, e você não sabe, graças a Deus por isso, espero que não saibamos e que cada dia menos pessoas no mundo saibam o que é estar com fome e não ter o que comer. O que é estar com fome e olhar para os seus filhos pequenos e vê-los também com fome e não saber como resolverá isso. Eu não tenho ideia do tamanho desse terror, do tamanho dessa angústia. E nessa história aqui, é essa situação que nós vemos, a situação de fome, a certeza da morte, ou vamos buscar comida no Egito, ou morreremos todos. Os filhos de Jacó falam, pai, vai morrer todo mundo aqui, olha, o Senhor vai morrer, os seus filhos vão morrer, os seus netos vão morrer, todos vão morrer, porque a situação é de fome. Gente, que angústia, que terror, que sofrimento. E diante dessa angústia, desse terror, desse sofrimento, José lá no Egito, quando recebe a notícia e sabe que pode tripudiar sobre seus irmãos se quiser, pode prejudicá-los, eles estão vulneráveis, eles estão fracos, eles não têm força, eles estão com fome. José olha para si mesmo e fala assim, Deus me colocou aqui para ser bênção na vida de uma família que sofre hoje fome, na vida de uma família que sofre hoje a desgraça, que sofre o remorso, que sofre a angústia. E José os abençoa. José transforma essa situação de fome, essa situação de angústia, essa situação de medo, numa situação de alegria. Já imaginou que bênção? Que bênção! Eu não sei hoje como Deus pode te usar, como Deus pode me usar. Mas eu quero hoje ser bênção na vida de alguém, assim como José foi bênção na vida da família dele. E que Deus nos ajude a enxergarmos ao nosso redor as situações de necessidade. E quando eu e você pudermos, tivermos força para fazer o mal, que possamos decidir derramar de dentro de nós o bem, a vida de Deus. Que Deus encha a minha vida, que Deus encha a sua vida de amor, de graça e de bondade. Que Deus abra os seus olhos e os meus olhos, para que possamos ver que na nossa vida Deus é presente, que mesmo nas angústias Deus conduziu cada passo nosso, que Deus cuidou de nós, que Deus nunca nos esqueceu
e que possamos olhar para um lugar onde Deus nos colocou, para a situação onde Deus nos colocou, para as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, entendendo que Deus nos colocou aqui para sermos bênção, para sermos abençoadores. Escolha fazer o bem, escolha transbordar da sua vida, perdão, amor, alegria, paz, bondade, características de um filho de Deus que foi alcançado pela graça de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus use a sua vida. E se por qualquer situação, por qualquer razão, você ainda estiver longe dos amados, longe do convívio, longe do perdão, dê o mesmo basta que Jacó dá no final desse texto. Chega. Se existe uma possibilidade de reencontro, é para lá que eu vou. Se existe uma possibilidade de reaproximação, de festa, é para lá que eu vou. Se existe uma possibilidade de vida, de alegria, é para lá que eu vou. Escolha a vida, escolha a alegria, escolha andar com Deus. Deus abençoe você. E eu espero que possamos nos encontrar aqui no nosso próximo estudo. Um grande abraço e até o próximo.